E aí galera, Vinícius Terra por aqui. Olá pessoal, Leonardo Terra por aqui. Hoje nós vamos estar gravando aqui o nosso quinto podcast. O tema principal de hoje vai ser como os erros acontecem na liderança. Essa é a pergunta que eu tenho para te fazer. Inicial, como é que os erros começam a acontecer na liderança? Bom, os erros acontecem na liderança, um dos principais, não é que seja só esse, mas um dos principais erros que na grande maioria, 95% dos líderes cometem o erro de querer agradar a todo mundo. Então, o líder que tem como premissa querer agradar a todo mundo, ele acaba cometendo erros irreversíveis muitas vezes. Por quê? Porque o líder tem que ter dentro dele essa convicção de que liderar não é agradar a todo mundo, não é agradar a toda a equipe, não é agradar a diretoria. Muitas vezes ele tem que se colocar em defesa da equipe e muitas vezes ele tem que chamar a equipe para responsabilidade, seja a equipe como um todo ou seja no individual. O que eu quero dizer assim, quando tem que falar de um assunto pontual e tem que falar isso de uma forma genérica, reunir a equipe, e ele tem que falar sobre as coisas que vêm acontecendo, e ele, de errado, ele fala de forma genérica. Quando ele tem que falar, quando o erro é isolado, ele trata isso de uma maneira isolada, com a própria pessoa. No entanto, o líder que quer agradar a todo mundo, ele está ferrado, porque esse é um erro clássico, muito comum, quem trabalha com liderança, quem trabalha com gestão, e para as pessoas que estão ouvindo, que querem ser líderes, fique atento a isso. Mas eu fico com a dúvida no seguinte aspecto. Como manter uma equipe feliz sem agradar uma coisa diferente da outra? Manter a equipe feliz é diferente de não agradar a equipe a todo momento? Não, é aquele cara que é aquela pessoa, aquele líder que diz sim para tudo. O líder precisa entender que há uma diferença entre ser bom, ser ótimo e ser bombom. Bombom foi feito para ser comido. Então nós temos que entender bem isso. Tá? Isso é um termo militar que o líder tem que ser ótimo. A palavra ótimo vem de superlativo. Superlativo absoluto de bom, boníssimo, extraordinário. Então dizer sim para tudo é uma das características do líder que acaba gerando problemas. Por exemplo, a pessoa precisa chegar, quer chegar mais tarde. Avisa, estou chegando mais tarde. Tem algum problema? Diz sim. Quero enfim. Não, no caso. Tem um problema que chega mais tarde, se ele disser sim, então não está corrigindo, cara. Não, o que eu quero dizer é assim, ele começa a dizer sim para tudo. Entendi. O líder que fica dizendo sim para tudo e que ele não pondera as coisas, não leva a pessoa a perguntar, tem que ter um motivo lógico. Né? A pessoa, por exemplo, vou chegar mais tarde porque eu fui levar minha esposa no médico. Eu fui levar meu filho no pediatra com a minha esposa. O médico pediu, fui levar minha esposa em algum lugar, enfim. Ele precisa chegar mais tarde. Não significa que isso vai ser uma rotina. Quando ele começa a perceber que isso é um problema recorrente, que aquele colaborador... Porque o grande problema, Vinícius, o que acontece é que tanto as crianças percebem na educação familiar, percebe a fragilidade do pai ou da mãe, quando dentro de casa tem um que diz sim para tudo, onde que a criança vai procurar aquilo que ela quer. Ela vai procurar justamente naquele que diz sim para tudo. Agora, quando o líder é essa pessoa que diz sim para tudo, o liderado percebe essa fraqueza, percebe no líder essa porta de entrada da fraqueza e trabalha incessantemente em cima daquilo. Entendi. Então, esse é um erro clássico. Dizer sim para tudo é a porta de entrada para querer agradar todo mundo, que está praticamente junto a essas duas coisas. Querer agradar a todo mundo é dizer sim para tudo. Né? Todas as vezes que alguém pede, pode chegar mais tarde? Pode. Pode sair mais cedo? Pode. Precisa de um vale? Pode.
entendeu? O líder que é um líder permissivo. Assim como ser um pai, uma mãe permissiva é prejudicial para o filho, aquele pai, aquela mãe que permite tudo, assim um líder que é permissivo, que permite tudo, acaba sendo prejudicial para a equipe. Porque o filho e a filha, os filhos precisam ouvir o não. O não faz parte da vida. E ele precisa entender, inclusive, quando isso chega no mercado de trabalho, quando as crianças que se tornam adultos chegam no mercado de trabalho em que ele teve uma família que dizia sim para tudo, quando ele chegar na empresa, ele vai ter dificuldade de lidar com o não. Realmente. Isso aí, realmente. E quando o líder é essa pessoa que diz sim, pode ter certeza, se ele é um pai e ele diz sim para tudo na empresa, ele diz sim para tudo em casa. Essas duas coisas estão muito correlacionadas. O líder que ele não pode ser, como diz um ditado no Rio de Janeiro, né? Carioca, não pode ser nem calça de veludo e nem bunda de fora. Tem que ter o meio termo. Ele não pode ser nem o cara que diz sim para tudo, ou a pessoa, e nem pode ser a pessoa que diz não para tudo, que também a negativa insistente faz com que o liderado se mantenha distante. Pô, toda vez que eu vou falar com ele sobre um assunto, ele diz não, então eu não vou mais procurá-lo. Já sei que a resposta a resposta vai ser não. Então ele tem que ter o meio termo. É importante que o líder pergunte, faça perguntas abertas, perguntas fechadas, para que a pessoa que levou a questão até ele também entenda que existe uma norma, uma regra e tem que ter uma sondagem. O líder faz perguntas. Por exemplo, eu estou te ligando porque eu vou precisar chegar mais tarde. Qual o motivo, Leonardo? E aí, está tudo bem com você? Está tudo bem com a esposa? Qual o motivo? O que está acontecendo? Não, meu filho está com problema de garganta, eu não tenho como, minha esposa não tem como ir, eu tenho que levar. Então, melhoras para o teu filho, mas mais ou menos que hora você pensa em chegar? Entendeu? Traz um atestado. Justamente para que a gente eu possa remanejar aqui a equipe dos horários, se tiver horário para intercalar, alguém ocupar o lugar dele. O que eu digo para os teus clientes, caso você não venha de manhã, coisas assim, né? Ele precisa fazer essa sondagem de forma positiva, mas sem ser permissivo, porque se isso começa a ser recorrente, é sinal de que alguma coisa está errada nele, ele não está gerindo essa equipe, e a equipe faz essa leitura, percebe isso e começa a trabalhar na debilidade dele, trabalha na fragilidade do líder. Eu imagino também que não é nem só o dizer sim para tudo, mas eu queria agradar a todos. Por exemplo, tá tendo problemas com a equipe, os superiores reclamam com ele, e aí ele reclama com os funcionários, com a equipe, e aí fica esse bate-bola. Às vezes a equipe recebe uma bronca que nem era para ter recebido, porque não bateu a meta por um fator terceiro que o líder deveria saber e defender a equipe, né? Certo. Então, tem que saber se posicionar tanto com quem é o liderado quanto com quem está liderando ele. Exatamente. Para defender a equipe dele nos momentos necessários, né? Olha só que coisa interessante que você falou. Eu vou pegar essa fala e vou me reportar quando que o líder comete o erro. Por exemplo, quando os meus filhos eram pequenos, que iam ter reuniões, né? E reunião escolar, né? E a diretora da escola reunia todos os pais e na abertura da reunião era só bronca, era só dura, a gente só levava porrada da diretora e, na verdade, eu não me sentia merecedor de estar ouvindo aquilo. Por quê? Porque os meus filhos, incluindo você, que estudaram nessa escola, só recebiam elogios. Então, os professores só vinham me elogiar. Fulano, está indo tudo bem, ele está ótimo, participa da aula, é comportado na sala de aula, não temos problema com Vinícius, com Renan, com Felipe, não temos problemas. Então, por que eu estou ouvindo isso? Então, qual é o correto? Aquilo que tem que ser dito para a pessoa ou para os pais, separe. Separe em dois momentos os pais de alunos que não precisam ouvir as coisas
que são ditas e aqueles que precisam ouvir. Uhum. Eu acho justo isso, né? Uhum. Então você não fica na reunião 1 hora ouvindo dura de diretor de escola de coisas que você não tem necessidade de ouvir. E aí um dia eu chamei a diretoria e falei com a coordenadora, ó, não vem mais na reunião de pais na escola. Porque se eu só recebo elogios e venho para a reunião e na reunião eu só recebo críticas e duras, isso não é para mim, isso é para outros pais. Uhum. Então vocês têm que separar o joio do trigo. E é injusto eu reunir uma equipe e dar uma dura em todo mundo quando a diretoria cobra do líder que ele fale alguma coisa para a equipe, sendo que o problema que foi gerado é de 1, 2 ou meia dúzia de pessoas. Então ele tem que tratar com quem? Com aqueles que a diretoria da empresa, o próprio líder percebe que está dando problema. Então ele tem que trabalhar pontualmente com aqueles, porque tem alguns ali que não merecem ouvir aquilo. Então ele tem que falar com quem merece, né? Aquilo que precisa ser dito, reforçar aquilo que está dando certo para a equipe que está indo tudo bem e trabalhar com a equipe que precisa falar pontualmente aquilo que é o motivo da cobrança, né, da diretoria. A tua fala é muito interessante porque, assim, quando a pressão vem de cima para baixo e o líder não tem essa habilidade de saber amortizar a pressão, entendeu? Recebe uma pressão da diretoria. Ele amortiza essa pressão e não chega na equipe com a mesma intensidade da pressão que ele recebeu na sala do diretor, numa reunião. Ele recebe, amortiza e resolve, né, com a equipe pontualmente. É como se fosse assim, direção lá falou assim, olha, a sua equipe tá ruim, não tá batendo meta, tem alguma coisa errada, eu quero que você cobre eles. Certo. O líder sabe quem tá ruim, quem não tá batendo metas, ele não vai chegar num cara que duplicou a meta dele mensal e dar uma dura no cara, assim que ele não... Fantástico, é exatamente isso. Entendi. Então, por exemplo, se ele é um bom gestor, por isso que eu tenho dito com insistência da importância do líder ser um gestor da equipe. Porque quando ele for conversar com a diretoria e ele tiver as informações, ele vai chegar para a própria diretoria e vai dizer, olha, o meu problema na minha equipe pontualmente é com fulano, ciclano e beltrano. Esses aqui eu sei que eu tenho que trabalhar com eles. Eu tenho que treiná-los mais. Eu tenho que acompanhá-los mais. Então, já esta outra equipe, eu não tenho que dizer para eles. Eles estão ótimos, está batendo meta, está atingindo os resultados, está batendo margem de lucro, está dando os resultados que a empresa espera. Eu sei e estou acompanhando pontualmente essa equipe, esse pessoal aqui. Fulano tem que ser dispensado, ciclano eu vou ter que substituir, fulano precisa de treinamento, nós vamos trabalhando isso com eles. Se o cara recebe essa dura da direção, e ele sabe quais são as pessoas, por exemplo, tem 5 funcionários que precisam ouvir que ele está sendo questionado porque eles não estão batendo metas, eles faz uma reunião só com esses 5, ou ele chama cada um individualmente, ou numa reunião de equipe, ele libera metade da equipe mais cedo e deixa só esses 5. Como que ele deve fazer esse tipo de abordagem com essas pessoas que precisam ouvir essa dura de cima? Precisam levar esse choque na realidade. Ele reúne a equipe, esses 5, chama os 5 para conversar, e depois, pontualmente, com cada um individual, ele vai tratando. Mas ele precisa falar com os 5. Reúne os 5, conversa com os 5, fala de forma genérica com todos, e depois, no particular, ele vai trabalhando com os problemas individuais de cada um. Entendi. E além disso, além desse problema que eu nem sabia, nem imaginava desse problema, que teria tantas ramificações assim, mas além desse problema, qual outro problema o senhor acha que é recorrente na liderança e por que ele acontece? Bom, eu estava falando, eu vou responder a sua pergunta e eu quero voltar a falar sobre amortecer o problema. Entende? Porque quando o líder não faz, ele não passa por esse processo, como ele tem que ser mola propulsora
de motivação da equipe. O que é uma mola propulsora de motivação? Um exemplo, uma cama elástica. É uma mola propulsora de motivação. A mola do seu carro é uma mola propulsora. Porque ela amortece a pancada no amortecedor, porque senão a pancada vai ser seca. É só dar um problema no amortecedor do carro da pessoa que ela vai entender o que eu estou dizendo. Né? Então, o amortecedor é isso. O problema está acontecendo lá na diretoria, o líder, o gerente, o gestor foi chamado porque não bateu meta no mês, ou a margem de lucro está abaixo do esperado, enfim, qualquer outro problema que a diretoria quer conversar com ele. Ele vai lá, se ele for um bom gestor, já sabendo e acompanhando passo a passo, dia a dia, entendendo os problemas individuais de cada um. Quando ele sai de lá com a certeza de que ele deu a resposta que a empresa precisava ouvir, a diretoria precisava ouvir. Quando ele tiver que sair de lá e reunir a equipe com aqueles que precisam ouvir o que tem que ser dito, ele chega na equipe com menor intensidade daquilo que aconteceu, amorteceu o problema e chega na equipe com menor intensidade do padrão de, muitas vezes, a reunião que acontece numa diretoria com o gestor, porque é tenso. Quem já participou sabe do nível de tensão, que não é que tem energia, é diferente. Aí é tensão. Sai de lá com tensão, com os nervos à flor da pele. Tanto o líder que entra, quanto a diretoria que a pressão é exercida sobre ele. E eu acho interessante essa análise que você fez da mola e do amortecedor, porque o líder tem que ser os dois, né? Ele recebe a pancada da diretoria, amortece. Exatamente. Chega na equipe, ele não tem que dar uma dura, ele tem que alavancar a equipe, porque se está tendo um erro, ele tem que pegar aquela energia negativa e transformar numa energia positiva para impulsionar a equipe de volta. Exatamente. Aí o que acontece? Nesse momento que ele desce, e nós estamos falando de energia, e o treinamento é sugestivo, que a gente fala de energia 380 volts, aí você tem que parar e pensar o seguinte: quando ele desce como um desfibrilador. Ele já vem de lá para dar um choque de reanimação cardíaca profissional naqueles que precisam. Por isso que, assim, vamos imaginar, quando o treinador de um time, junto com o técnico do time, eles estão ali no gramado, vendo a equipe jogar, tem a equipe titular que vai jogar, tem o pessoal do banco de reserva, que bota um outro uniforme para, no treinamento, jogar como se fosse o adversário. Então, se o problema do adversário, realmente o adversário que vai jogar com o time, eles sabem que o adversário tem problemas na defesa, eles são muito bons na defesa, o que o treinador vai fazer? Ele vai trabalhar em treinamento para quebrar essa resistência da defesa do time. Porque ele assiste, ele sabe que a defesa desse time é muito boa. Então, em treinamento, ele identifica a porta de entrada, a janela, identifica a fragilidade, a debilidade do time e trabalha em cima disso. Quando o líder, em treinamento, na empresa, ele é um bom gestor, ele vai identificar, por exemplo, naquele filme O Homem que Virou o Jogo, com o Brad Pitt. Quando ele pega lá o economista do filme, que veio com toda aquela gama de informações estatísticas de jogadores, e aí de jogadores que passaram por outros times e que eram considerados como jogador de beisebol, como jogadores com defeito, digamos assim, porque jogava esquisito, porque estava gordo, porque era barrigudo, porque gostava de tomar cerveja à noite e ir para o bar e tal, para as boates. Mas eles eram excelentes, extraordinários, comparado com aqueles que tinham o desempenho não tão bom, mas que o passe deles era absurdamente alto. Então, o que ele fez? Ele foi mudando o time, foi contratando esses jogadores com valores muito mais baixos do que os que já estavam nos grandes clubes, e houve uma rejeição enorme dos olheiros e da diretoria. No entanto, o dono do clube deixou o gerente do clube tomar as decisões, o líder do clube.
tomar as decisões. Ele tomou as decisões, mudou o time, identificou as fragilidades, identificou as potencialidades, conhecia por estatística onde cada um deles era ótimo, extraordinário, e aí foi em cima disso que ele foi trabalhando. Minimizando os erros, maximizando os acertos. Exatamente. Agora, quando o líder é um bom gestor, e ele conhece em altura, largura e profundidade o time que ele lidera, quando ele sabe que tem um colaborador, um membro desta equipe, ou ele ou ela, seja essa pessoa líder masculino ou feminino, ele está ali na liderança desse time, ele sabe a historicidade, ele se interessa pela historicidade de cada um. Agora, olha só como isso é uma coisa séria que eu vou dizer a você. Em uma época, eu fui dar um treinamento, fui convidado para dar uma palestra em uma empresa. E no momento da palestra, eu perguntei para as pessoas que estavam ali: quantos de vocês trabalham no mesmo departamento, no mesmo setor, por anos aqui? Quantos de vocês trabalham? Aí uma equipe, um grupo de pessoas, uma equipe de pessoas levantou o braço e falou assim: a gente trabalha juntos há 7 anos, na mesma sala, há 7 anos. Grave bem isso, você que está me ouvindo, você vai ficar até espantado. Porque quando eu pergunto isso para a pessoa e ela diz, há 7 anos, e eu digo para ela, qual o nome dele completo? A pessoa não sabe o nome completo do colega de trabalho. Quantos filhos ele tem? Ele mora onde? De onde ele veio? Ou seja, a pessoa trabalha 7 anos no mesmo ambiente de trabalho, não sabe o nome completo do colega, não sabe onde ele mora e quantos filhos ele tem e qual o nome dos filhos. Não conhece nada sobre um ou outro. Isso é o problema de quem? Da equipe? Da falta de interesse da equipe? É a falta de interesse do líder. De fazer com que a equipe se conheça. Porque quando integrar aquela equipe, transformar o indivíduo em coletivo. Né? Exatamente. Fazer com que essa equipe verdadeiramente se interesse, se importe. A palavra importar significa trazer para dentro. Quando você faz com que a equipe se importe um com o outro, se importar no sentido de trazer para dentro, ter interesse por ele, ter interesse por ela, saber como que é a vida dela, não é para que fique frequentando a casa um do outro, não é isso, mas se importar, ter interesse pelas pessoas, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Por isso que o nosso organismo, nós temos micronutrientes, precisamos de micronutrientes e macronutrientes. Eu quero gravar um vídeo falando sobre isso. Da importância de nós darmos atenção às micro coisas, pequenas coisas que estão à nossa volta e as grandes coisas que estão também os macronutrientes que fazem parte da vida de uma empresa. As macro e as micro, porque isso é bíblico. O Jesus disse o seguinte, olha só que coisa interessante, o que o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo disse, é a raposinha que invade a vinha e destrói toda a plantação. O que ele quis dizer com isso? Porque enquanto a empresa está muito focada nos grandes problemas e ela não olha para os pequenos problemas, as micro coisas que acontecem, essas coisas vão destruindo a empresa e sem que ela perceba. São esses problemas que, por exemplo, um funcionário, um colega de trabalho que trabalha no mesmo departamento não conhece o outro tem 5 filhos, e aí, durante alguns dias por mês, ele se ausentou e o cara fica assim, poxa, chegou 6 vezes atrasado esse mês e não tomou nenhuma bronca. No mês passado eu cheguei 3 vezes e o chefe me cobrou. Às vezes foi porque o cara teve que levar um filho 6 vezes ao médico, um filho dele tá doente, ele avisou o chefe. Como que o chefe vai cobrar um funcionário? Vai ter uma doença grave. Se a pessoa conhece, um colega de trabalho conhece o outro, ele não ia chegar a essa conclusão, ele não ia crescer dentro da empresa a ponto de causar, por exemplo, um intrigo, uma briga, alguma coisa assim. Agora, voltando um pouco aqui sobre os erros,
além desse erro de ser permissivo demais, de não saber se posicionar, quais outros erros acontecem na liderança, que são comuns de acontecer na liderança? Bom, nós falamos, primeiro, que é sobre o líder dizer sim para tudo, ser permissivo, né? Agora, um detalhe interessante, eu preciso voltar, estava falando sobre micro e macro, problemas micro e problemas macro, e dentro desse contexto de problemas micro e macro, nós vamos entender, respondendo a sua pergunta, quando o líder tem essa visão sistêmica, quando ele tem um olhar sistêmico, um olhar para o todo, porque o todo ele é maior do que a soma das partes, quando ele olha para o todo, ele começa a perceber, como por exemplo, os erros que muitas vezes são imperceptíveis. Quando o líder permite e ele compactua de certos comentários negativos em relação à empresa, vai ter um churrasco de comemoração da meta batida. E aí, um exemplo, estou citando um exemplo. E aí, nesse momento, ele está lá tomando uma cerveja com os amigos, assando uma carne, lá, os colegas de trabalho, os colaboradores, e ele senta numa mesa e o assunto daquela mesa é sobre alguém da equipe, sobre alguém da empresa, sobre alguém do departamento financeiro. E o assunto daquele momento, daquela reunião, daquela comemoração, não era para estar falando de problemas da empresa. Era para estar comemorando os resultados. E aí ele senta naquela roda, ele começa a perceber e ele ouve e ele não interfere, ele não participa de forma pontual, mostrando para a equipe, primeiro, que aquele não é momento para isso. Segundo, se a pessoa não está ali, ele não deveria estar falando mal dela, né? Da pessoa da reunião. Mas é muito comum isso acontecer, né? No cafezinho, na água, no ambiente informal, a pessoa, ou até fora da empresa, que nem seja uma comemoração, que sejam os amigos que saíram, decidiram marcar um shopping, um happy hour, aí sai todo mundo para lá, e o assunto lá é a empresa, e o líder da empresa está junto, o gerente, passa a ser um companheiro, um parceiro, e aí ele participa desses comentários. Isso é danoso, isso é pernicioso, isso faz mal, isso não faz bem para a equipe, e ele tem que ser esse cara que trabalha mostrando para a equipe que esse assunto não é importante, que isso não é legal, que isso não é certo, né? Seja falando mal da diretoria. Agora, se ele participa do assunto, se ele dá brecha para que o assunto permaneça, dê continuidade da raiz, ele acaba fazendo parte do jogo negativo. Mas aí, como o cara resolve esse tipo de problema sem parecer que ele é o chatão? Porque eu acho que, imagino que tem muitos funcionários que não querem... Isso aconteceu até numa série que eu vi esses dias. Chega uma época do ano lá, uma série policial, que os funcionários recebem, acho que um período de uma semana de férias, e aí a equipe se mobilizava para tirar essa semana de férias junto numa praia. Certo. E um dos caras é de comédia, sério. Pra quem não conhece, eu recomendo que assistam Brooklyn Nine-Nine, é muito boa essa série. E um dos funcionários resolve chamar o chefe pra ir junto. Nessa semana de férias, que era a semana dos funcionários ali. Certo. E não é a mesma coisa. Porque entre os funcionários ali, eles ficavam falando mal do trabalho, da empresa. Não, quando falavam, né? Só que para eles não conseguiam desassociar o trabalho quando o chefe estava ali presente. Como é que o cara ele consegue não ser permissivo e ainda assim se integrar com a equipe? Você acha, por exemplo, nessa situação do happy hour, se o cara fala uma parada dessa no happy hour, meio que corta o clima ali dos caras que estão ali, e se ele não fala, ele vai ficar se sentindo mal. Sim. No mínimo, ele deveria estar se sentindo mal, porque não era por aquilo que está acontecendo. Sim. Qual que é a sua recomendação para um cara desse, numa situação dessa? Bom, eu parto do seguinte princípio. Se as pessoas estão falando mal de alguém da empresa,
e ela não está presente, elas irão falar mal de mim quando eu estou ausente. Eu parto sempre desse princípio. Então, se a pessoa não está ali para se defender, isso é uma questão de ética, né? Nós devemos, então, segurar a onda. A gente pode até opinar, mas a pergunta que eu sempre faço, de uma forma descontraída, num bate-papo, como se eu estivesse no happy hour, eu pergunto para a pessoa, o que você faria se estivesse no lugar dele? Para que a pessoa possa se sentir no lugar dele e ter essa empatia e entender o que está se passando. Mas assim, ou muda de assunto, tenta focar em outra coisa, conta uma piada, inventa uma outra história, puxa um outro assunto, para desfocar do assunto e não transformar aquele happy hour no momento de lavar roupa suja sem que a pessoa esteja presente. Né? Eu sempre fui contra esse negócio de lavar roupa suja na empresa. Vamos ter uma reunião de lavar roupa suja. Eu não concordo com isso, porque isso nunca deu bom resultado. Isso nunca foi algo positivo, não é positivo. Então, se a pessoa tem algo para dizer para o outro, que diga em particular. Uma reunião de lavar roupa suja seria ele reunir a equipe para falar os erros de cada um? Não, é mais ou menos assim, reúne a equipe, e aí eu vou falar para você as coisas que eu não gosto em você, você fala para mim as coisas que não gosta em mim. Entendi. Na frente de todo mundo. No final, isso acaba dando ruim. Não fica legal. Imagino. Entendeu? Porque eu estou falando isso porque eu já participei como colaborador muitas vezes de empresas que resolveu fazer isso. E nunca ficou legal. Muito pelo contrário, trouxe um enorme problema depois para a equipe. Entendeu? Entendi. Porque você expõe demais a pessoa. Se no ambiente de happy hour já é inconveniente, imagina a pessoa falar, tanto para quem está falando, para aquele que é o apontador, deve ser uma maravilha, né? Porque a pessoa tem a oportunidade de falar muito de merda ali com a bandeira de que ele está ali para melhorar o sistema. Exatamente. Para a pessoa que não é o apontador, é para a pessoa que ela já tem uma autoestima baixa, às vezes ela ouve críticas que são totalmente desnecessárias, me quebra ali, eu acho. Pior que no happy hour, quebra muito o espírito de, olha só, de equipe. Quer ver como que é interessante? Tem uma vendedora de uma empresa que eu dei treinamento, que ela ficava sempre assim, ela tinha os que estão acima da média, os que estão na média, e essa vendedora ela estava sempre abaixo da média. Abaixo da média é aquela pessoa que não chega nem na meta dela. Então, esta pessoa era uma mulher, ela tinha muita dificuldade de bater as metas, de chegar no número. E eu sempre apostei minhas fichas nela. Sempre. Eu sempre disse isso a ela, mesmo quando não era, deixei de ser consultor da empresa, eu sempre torci por ela. Ela sabe disso. Se ela ouvir esse vídeo, ela vai dizer, é para mim, ele está falando comigo. E um tempo passou e eu fui lá na loja e ela estava já entre o primeiro e segundo colocado em vendas. Coisa que a empresa lá atrás não acreditava. Ela estava na marca do pênalti, vamos assim chamar. Né? Se não fizesse o gol, estava na rua. Estava na rua. Então eu apostei nela, vim trabalhando isso com ela. Ela tem uma forma diferente de atender. Gosto muito do atendimento dela. E hoje eu tenho a grata satisfação de dizer que ela está nas cabeças ali entre o primeiro, o segundo, o terceiro colocado em vendas da empresa. Tanto de margem, quando ela batia a meta, quando ela chegava muito perto da meta, ou batia a meta, a margem dela era muito baixa ou bem abaixo do esperado. Ela trabalhava muito com os descontos para poder chegar nos números. Né? Então, assim, o que eu estou dizendo é quando você fortalece o líder, começa a trabalhar os pontos fortes, quando você começa com a pessoa, você começa a reforçar positivamente o comportamento, aquilo que está dando certo. E o contrário também é da mesma forma proporcional. Se você fica apontando muitos erros, sendo apontador de falhas, você começa a reforçar esse comportamento negativo na pessoa.
Isso acontece até com as crianças. Eu acho que eu já até comentou esse exemplo aqui, num vídeo anterior, do pai que vai com o filho no supermercado, né? Como lidar, inclusive o senhor comentou como lidar. Exato. Mas é interessante que esse daí é um problema, um erro muito comum também na liderança, né? Ser o apontador de falhas do liderado. O cara que ao invés de converter aquele problema em uma solução, ele só fica martelando o erro e diminuindo o próprio funcionário. Né? Sim, é interessante que é o seguinte, o papel do líder também é enxergar o erro. Nós não podemos omitir o erro e não achar o responsável. Sim. Né? Porque quando você acha o erro e identifica o erro e acha o responsável, ao invés de apontar o erro, você apontar a responsabilidade, é muito melhor. Quando você, ao invés de culpar, você achar o responsável e trabalhar e entender a diferença entre culpar e responsabilizar. A pessoa precisa trazer para ela a responsabilidade, mas para isso o líder precisa ser assim. Fulano, Vinícius, ser pontual e pedir feedback. Por exemplo, Vinícius, eu identifiquei, você primeiro trabalha, parabéns, por exemplo, gostei da loja, tal, tá tudo certo, show de bola, você é a pessoa certa, tá fazendo tudo ok. Só queria te fazer uma pergunta sobre aquele vazamento que eu falei com você, que está tendo no telhado, que está caindo água lá no depósito, em cima por exemplo, do saco de cimento ou do saco de ração. O que você já providenciou? Aquilo lá não deu tempo e tal. Então, olha só como que ele deveria agir. Pega a sua agenda. Vamos fazer o seguinte. O líder, o líder chama e diz para ele, marca na sua agenda, quando que você vai resolver isso? Isso para você é urgente? Isso para você é emergente? Isso para você é importante? Não, isso para mim é emergente. Então, beleza, anota na tua agenda como emergente. As coisas que são emergentes são para ser feitas quando? Você vai perguntando para o líder. Elas são para o liderado. Não, exatamente. Estou falando assim, o diretor quer falar com o gerente, o líder da loja. Entendi. Entendeu? Entendi. Ou o gerente quer falar, o líder da loja quer falar com o encarregado do depósito. É ele que tem que cuidar daquilo lá. Daquele vazamento, em cima lá onde está a pilha de cimento, em cima onde está a pilha de ração, ou seja lá qual for o produto lá, ou o local onde está tendo o problema de vazamento. Ele tem que ir lá reunir, chamar o encarregado, o líder daquele departamento e resolver pontualmente com ele. Se for o diretor cobrando o líder da loja, o gerente geral da loja, ele tem que trabalhar com esse gerente dessa forma. Né? Isso para você é emergente, urgente ou importante? É emergente. Então, quando que a gente resolve os assuntos emergentes? Hoje. Vamos ligar então para a pessoa. Resolva isso hoje para mim. Até que horas você resolve isso? Até o meio-dia. Então, até o meio-dia, você me dá um retorno sobre o que ficou resolvido. Porque o que acontece? Também tem um lado do prazer. Acredite ou não, mas tem isso. Quando a diretoria identifica na pessoa que ele tem dificuldades em agir e resolver problemas, e ele vai dando linha na pipa, o problema acontece, passa 3 meses, ele vai lá, o problema continua lá, aí ele chega, ele vai lá e ele resolve. Ele resolve para que ele depois diga, se não sou eu para resolver o problema, essa empresa não anda. Eu é que tenho que resolver as coisas. A mesma boca que diz que quer que o outro faça as coisas, para ele é prazeroso ele fazer. Para ele se vangloriar. Para ele. Não é uma questão de vangloriar, para massagear o ego dele. Entende? Quando ele chega e ele resolve. Fala, eu precisei vir aqui para resolver isso, coisa que eu tenho cobrado você 3 meses e até agora você não resolveu, porque ele cobrou de maneira errada. Ele não soube
primeiro, ele passou a ser o apontador de falhas. Quando você é o apontador de falhas, o que você faz? Reforça o comportamento negativo. Você passa a reforçar, aquilo passa a ser um erro recorrente, porque você só aponta os erros. Então, a pessoa só tem olhos para o errado. Uhum. E como ele lida com o errado? Ele não tem habilidade de lidar com o errado. Então, para ele, o que ele faz? Ele acha, estou falando aqui, seja o diretor de uma empresa, seja o gerente geral de uma empresa, seja quem for, que ocupe um papel de gestão e liderança. Então, a forma de resolver o problema primeiro, existe aquele problema, existe. Como nós vamos resolver esse problema? Nós vamos resolver. Né? Ele chama a pessoa e diz, olha, eu preciso que você resolva pontualmente isso. Mostra o grau de urgência, importância e emergência, e é ele que você faz a pergunta para o teu liderado, que é o diretor perguntando do gerente geral. Nesse momento, o gerente geral é o quê? É o liderado. Liderado de quem? Do diretor. Uhum. E ele faz essa pergunta para o liderado para obter resposta. Sempre buscando feedback. E dá a ele um prazo. E exige resposta a resposta do resultado daquilo que foi feito, pontualmente. Você pode dar prazo? Pode. Eu quero, uso o imperativo, não tem problema nenhum de usar o imperativo. Eu quero que você resolva isso até amanhã. Pode ser? Até que horas amanhã você me dá o retorno? Não, até às 10, até às 5 da tarde, isso vai estar resolvido. Então, assim que tiver resolvido, você só manda um alô para mim. Pode mandar pelo WhatsApp mesmo, dando o retorno de que está resolvido. Uhum. Mas ele pode sugerir também. Eu acho que o interessante da sugestão é porque, apesar do cara ter dado todas entregado praticamente o problema resolvido, quem fica com a sensação de ter resolvido é o liderado. Então você reforça que na próxima vez que for ter um problema, que o cara vai resolver, ele vai saber fazer. Porque se o cara chega lá e resolve, o diretor, por exemplo, chega lá e resolve, toda vez ele chega lá e resolve, acaba reforçando o quê? Se o gerente não fizer, o diretor vai fazer. Então, eu assim, eu tenho outros problemas, deixa isso aí, daqui a pouco o diretor chega e ele resolve. Mas isso não acontece de uma forma racional. Sim, de uma forma irracional, sim. Agora, tem outro lado também, que é um lado mais psicológico do problema, que é assim. Se esta pessoa que ocupou esse papel de liderança, acredite ou não, isso acontece, tá? Se ele foi uma criança que não recebeu atenção dos pais e ele não descobriu isso nele, e que ele passou a vida fazendo até coisas erradas, tentando chamar a atenção dos pais, ou deixando de fazer coisas, como se ele estivesse dizendo, vou esperar meu pai me cobrar, porque ele me cobrando, pelo menos assim ele me dá atenção. Uhum. Eu vou esperar, o pai pede, o filho não faz, aí o pai cobra, mas pelo menos ele está me dando atenção. Sim. Aí ele se torna um adulto e esse adulto vai para o mercado de trabalho, chega à liderança e é pedido para ele tem normas, tem regras e tem atribuições que a ele foi dado. E aí ele não consegue cumprir, ele não consegue fazer as coisas que a ele foi pedido para fazer. Uhum. Não foi ensinado a ele como fazer, ele não sabe, aí ele não faz. E ele não fazendo, ele leva para a vida adulta esse comportamento infantil de querer chamar a atenção das pessoas dessa forma. Então ele não faz, o dono da empresa chama a atenção, pelo menos ele tá me dando atenção. Uhum. Acredite ou não, isso acontece. Lógico que o diretor de empresa não é psicólogo para identificar isso. Essa é a importância da psicologia na liderança. É a importância da psicologia da liderança, porque quando tem um psicólogo organizacional e ele identifica esse perfil da pessoa lá na entrevista e no decorrer da gestão dele, está lá o psicólogo organizacional e esse psicólogo organizacional chega a ele reclamações da diretoria,
de que aquele gestor daquela loja não está executando bem o papel dele de gestor por uma série de motivos. Ele faz uma análise desse líder, que já era para ter sido feito antes da contratação ou da promoção, para poder identificar esse comportamento. Então, a análise comportamental é extraordinário nesse aspecto, porque você vai entendendo as pessoas e como elas funcionam, seja o vendedor da loja, seja o gerente e seja a diretoria. Porque quando eu estou como consultor de uma empresa, eu percebo que não somente a equipe, mas também a diretoria, como seres humanos que somos, ele também é um ser humano que tem a sua historicidade. Que, por exemplo, trabalhou numa empresa e como colaborador daquela empresa, antes de ser dono, agora dono, mas ele teve uma história de trabalhar em outras empresas e foi muito judiado. Teve um chefe, um carrasco, alguém que judiou muito dele, e ele leva isso para a vida dele como dono agora, entendendo que para que as pessoas façam, se eu sofri, ele não pensa isso de forma racional. Porque na minha época eu carregava saco de cimento na cabeça. Agora a gente pede para uma pessoa pegar um saquinho de ração, o cara não quer pegar. Pegar um saquinho não importa, qualquer coisa, né? Então ele acha que porque ele sofreu, todo mundo tem que sofrer. Porque ele teve um chefe carrasco, ele leva isso para a vida adulta. Na minha vida, por exemplo, que é acadêmica, eu consigo perceber que isso acontece com a maioria dos professores. Por exemplo, que é muito falado em sala de aula, independente da idade da pessoa que está lá fazendo o trabalho. Se o professor ele tem mais de 50 anos, com certeza ele vai falar, ou de mais de 30 anos de aula, ele fala assim, na minha época não existia internet. A gente tinha que ir na biblioteca, escrever o trabalho todo à mão, tinha 3 livros na biblioteca, e você vem me fazer um trabalho desse aqui. Na época do professor era outro mundo. Ele ensinou para o aluno como que ele queria, quais são as referências que ele queria que tivesse, quais são os livros da biblioteca que ele gosta. Se ele acha que a biblioteca é ruim, ele disponibilizou para o aluno o PDF dos livros que ele gosta que os alunos usem, não. Mas na hora de cobrar, ele tá lá, né? Cobrando, falando que o trabalho tá uma merda, etc. Na empresa é esse panorama que o senhor falou. Eu carregava um saco de cimento, descarregava caminhão, e aí chega um cara igual eu lá na loja, magrinho, tem que descarregar um caminhão de cimento, morro, nunca mais eu levanto. É mais ou menos isso. Então, assim, eu queria... É mais ou menos assim que eu vou dizer. Ó, quando eu era menino, o meu pai dizia assim, quando a gente fazia algum questionamento com meu pai foi um ótimo pai, ele dizia assim, o que vocês querem mais? Vocês têm cama, comida e roupa lavada? O que vocês querem mais? Bom, nós queríamos mais atenção, mais amor, mais carinho. Mas ele, porque tinha 9 filhos, não podia dar a atenção que nós exigíamos ou queríamos ter. Porque ele tinha que trabalhar e trabalhar muito para poder... São 9 bocas para alimentar. Mas ele e da minha mãe. 11 pessoas em casa comendo. Então, não era fácil. Agora, na empresa, pensa comigo. O líder diz assim, o que vocês querem mais? Vocês têm ar-condicionado, vocês têm água, tem boa iluminação, tem uma mesa, tem tudo à sua disposição, tem todo esse showroom, todo esse layout, todo esse material, todos os produtos à sua disposição. O que vocês querem mais? É muito comum, porque talvez ele tenha ouvido isso, assim como eu ouvi na minha infância. Então, mesmo que não tenha ouvido, o que as pessoas não querem, o que as pessoas querem não é só isso. Sabe por quê? Porque iluminação, água, mesa para sentar e enfim, o ar-condicionado tem na concorrência. E por que as empresas têm uma rotatividade enorme de pessoas? Tem empresas que eu, por onde passei, que as pessoas dizem assim, presta empresa, eu não volto. Não quer nem saber. Se tem um ou outro que pensa em voltar, um ou outro, é raridade de ter. A não ser que o cara que saiu, está arrastando a cachorra e precisa
voltar para o mercado de trabalho. A empresa entende que ele, naquela época, foi uma boa pessoa e aí traz de volta. Sabe de uma coisa? São duas coisas que eu não aceito em lugar nenhum. Eu não aceito como consultor e como psicólogo. Eu não aceito que um colaborador, numa entrevista, uma pessoa, ao ser entrevistado por mim, fale mal da empresa de onde ele saiu. Isso para mim é inadmissível. E eu não aceito que a empresa fale mal de um funcionário depois que sai. Isso me deixa irritado por dentro. Porque enquanto o cara estava lá, enquanto a pessoa estava lá, enquanto ela estava dando resultado, batendo metas, a não ser, até que a pessoa tenha feito uma cagada absurda, né? Um roubo, um furto, seja lá qual for o motivo, assim, de extrema complexidade e gravidade, mesmo assim a empresa não tem que falar mal da pessoa que sai. Porque a empresa que fala mal da pessoa que sai da empresa, fala mal de mim, fala mal de você, fala mal... Quando eu digo empresa, é os donos. Sim. Entende? Se falar mal de qualquer colaborador que passa pela empresa. Então, eu tenho... Exatamente. Agora, veja bem, se a pessoa está na empresa, ela não está feliz, eu costumo dizer que a relação empresa e colaborador, dono e empregado, desculpa a metáfora, eu vou usar, é uma relação, é como se fosse uma relação sexual. Os dois têm que sentir prazer. Se só um goza, não é parceria. Se só um tem prazer, não tem parceria. Se só a empresa se sente feliz com a pessoa e a pessoa não está feliz na empresa, não tem parceria. Se só e for o inverso, a mesma coisa. Então, a relação empresa e funcionário é uma relação de mão dupla, de satisfação, de prazer. Eu tenho que ter prazer em trabalhar nessa empresa e a empresa tem que ter prazer em me ter ali. Aquilo que eu faço como colaborador, enquanto estou ali, jogando naquele clube, jogando naquele time, fazendo parte daquela organização, vestindo aquele uniforme, eu amo aquela empresa, eu dou o máximo de mim ali, eu sou uma pessoa extraordinária, seja fazendo cafezinho, seja fazendo a limpeza na loja, seja vendendo, seja no administrativo, no financeiro, seja em qualquer área da empresa. Eu estou ali, tenho que dar o melhor de mim, tenho que amar a empresa e tenho que ter prazer de estar ali. Então, se só a empresa gosta do Leonardo, não dá certo. Se só o Leonardo gosta da empresa, também não dá certo. E essa relação, ela é mediada pelo líder? Por exemplo, o líder, ele tem que identificar se o funcionário está desgostoso na empresa, os motivos do porquê ele está desgostoso e mudar essa situação, como funciona? Ou pode ser por fatores externos, alguma coisa do tipo? Nesse momento, do que eu estou dizendo, eu estou falando do líder. O líder que não está como líder numa empresa. Entendi. Ele está como líder numa empresa. A empresa me contratou para ser gerente de uma loja, líder de uma empresa, de um grupo. E eu estou ali, eu estou feliz, mas a empresa não está, não dá certo. E geralmente a empresa não está por uma série de fatores. Né? E quando a pessoa está feliz, a empresa não está, ou o inverso, não funciona. E se os dois estão tristes aí que... Se os dois estão tristes, aí acabou. Está na hora de chegar e acabar o casamento. Uma relação conjugal é a mesma coisa. Então, o que acontece? Que eu já vi acontecer nas empresas. É como se fosse um casal. Casal que briga, aí o marido vai para o trabalho, volta para casa, os dois ficam de cara virado um para o outro, dormem até separados. Fica semanas sem se falar dentro de casa. É errado. Tem que chamar e resolver o problema. O casal tem que... Não deu para conversar no momento? Volta, não, vem aqui, vamos conversar. E resolve o assunto. O casal tem que resolver o problema. E na empresa a mesma coisa. Então o que acontece? Eu não quero nem falar com fulano. Olha que eu já ouvi isso de diretoria, cara. Eu não quero nem ir naquela loja. Eu não quero nem falar com fulano. Coisa de criança. É como se eu casado, não quero nem falar com a minha mulher hoje, não quero nem falar com fulano. Se eu for lá, eu vou quebrar,
vou mandar embora. Não está errado. Não falta o quê? Gestão da emoção. Que não é inteligência emocional, aí é gestão da emoção. O cara é um erro, né? Eu tinha até comentado no vídeo sobre a psicologia na liderança, que um dos erros do nosso tema é erros, a gente tá falando assim sem pontuar, mas isso aí é um erro que aparentemente é, como que eu diria, recorrente nas empresas, né? A falta de gestão da emoção leva a diversos outros tipos de erro dentro da... Eu acho que da própria gestão, de saber o papel do líder é esse, de gerir a emoção dos próprios funcionários, pelo menos no âmbito empresarial ali, né? Ter esse olhar... Conhecimento, esse olhar... que, por exemplo, quando ele entende, quando eu falei lá no início da importância do líder conhecer o time, do líder conhecer a historicidade desse time, saber e se importar com o individual de cada um. Quando eu digo isso, é saber, quando ele entender que essa pessoa que ele lidera está passando por um problema de alta complexidade, seja um problema dele de saúde, seja um problema da esposa, seja o problema de um filho, de um pai e da mãe. Quando meu pai adoeceu, há 21 anos atrás, ele já vinha tendo problemas de saúde. Então, veja bem, a minha mãe me avisa que meu pai estava muito mal no hospital. Eu nunca vou esquecer isso. O Ivan, que era dono da PPA em Cuiabá, além de me liberar para ir ver a minha mãe, ele me ajudou na compra da passagem aérea. Entendeu? Uhum. Você vai lá ver o seu pai. Que na verdade, quando eu retornei desse período, quando cheguei em Cuiabá, da viagem, já cheguei com o falecimento do meu pai. Meu pai havia falecido. Uhum. Então, a empresa entendeu, ele entendeu, e a maneira como ele me ouviu, eu jamais vou esquecer isso que o Ivan fez por mim. Foi uma pessoa que eu passei na empresa dele, em Cuiabá, e que foi porque o cara entendeu o meu problema. É um problema de alta complexidade. A pessoa sabe que o liderado dele é um ser humano que está passando por problemas muito sérios e que esses problemas sérios interferem na produtividade dele. É claro que se você tem uma pessoa que trabalha na empresa, um líder, em que ele resolve ouvindo com a escuta ativa e se importando por essa pessoa e dar a ela o tempo para ela resolver aquelas questões, para que ela possa encaminhá-la a um psicólogo, sugerir que ela faça terapia, ajudá-la a passar por esse momento, ser o ser humano que ele precisa e deve ser. É aquela fala que eu disse num vídeo anterior de Jung, de Carl Jung, né? Conheça todas as técnicas, domine todas as teorias. Nesse momento, Jung está falando para mim, falando para os psicólogos. Domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao tocar numa alma humana, seja apenas outra alma humana. E aí a gente, parafraseando, pode dizer a mesma coisa como eu disse no vídeo anterior. Olhe para o teu liderado e entenda que ali na sua frente tem um ser humano que você lidera, que é do teu time. Se você realmente se importa, se você trouxe essa pessoa para dentro de você, porque é o significado da palavra importar, trazer para dentro, se você tem essa pessoa da tua equipe como alguém que você verdadeiramente se importa, e não aquele se importar como a gente costuma ouvir nas empresas, né? Nós somos uma família, nós passamos mais tempo juntos do que com nossa própria família em casa. Tudo conversa fiada, porque quando tem que mandar embora, manda embora mesmo.
tem um pingo de consideração. A pessoa está passando por um problema e ele não quer nem saber o motivo. Né? Se é uma dor intensa, se é um problema grave, se é a pessoa caiu a produtividade, passou a não dar mais resultado, pé na bunda. É assim que as empresas tratam. Goste ou não, seja duro ou não, talvez você nem mereça estar ouvindo isso. Talvez a empresa, a pessoa que está me ouvindo, fala, não, esse vídeo não é para mim. E se você não é essa pessoa, você que está me ouvindo não é essa pessoa, parabéns. Mas se você já passou por isso, pode até fazer um comentário aí depois do vídeo. Né? Olha, isso já aconteceu comigo. Ou na empresa onde eu trabalho, as pessoas me valorizam, respeitam a nossa individualidade. Faça o seu comentário, a gente quer saber. Felizmente, nunca passei por isso. Na minha empresa, o líder é excepcional. É uma empresa que eu estou aqui para aprender a ser um líder, que eu quero ascender e ficar nesse local, que é aquilo que a gente vê, né? Que se a pessoa está feliz, certo? É como se fosse uma relação conjugal, a pessoa quer ser um líder, mas quer ser um líder de outra empresa? Não quer. Então, eu tenho certeza, não dá para olhar para outra câmera aqui, mas tenho certeza que as pessoas que querem ascender, elas vão querer ascender naquela empresa que elas amam, que elas estão felizes ali trabalhando. Né? É interessante. Quando a gente usa essa metáfora do casamento, quando você até falou assim, quando os dois não querem, né? Mas aí tem que entender, até por isso que tem terapia de casal. O casal está passando por problemas e eles não. A vida conjugal está uma merda, está ruim. Vai para a terapia de casal e na terapia de casal esse casal se descobre. Descobre o amor, aquilo que havia perdido, volta ao primeiro amor, né? Aquela relação que levou ao casamento. Na terapia, um começa a olhar o que o outro tem de bom, esse é o papel do terapeuta fazer. O psicólogo fazer o casal se enxergar, se perceber, identificar as responsabilidades de cada um. E se isso acontece na empresa, na maioria das vezes, não necessitaria chegar a uma ruptura, chegar a uma separação, a uma demissão. Basta haver um mediador, e aí o papel do psicólogo é fantástico nesse momento, porque ele identifica as potencialidades desse líder, né, ou desse gerente da loja, e não apenas aquilo que é passado para ele como pontos fracos, debilidades, e aí identifica também a parte da empresa, as queixas, as reclamações, e aí trabalha com os dois, e aí descobre que não há necessidade de uma dispensa, não há necessidade de uma ruptura, de romper essa relação comercial. Basta tratar do problema e não focar no problema, resolver o problema, né? E aí eu vejo que a psicologia novamente entra como uma ferramenta poderosíssima, porque pedras preciosíssimas saem das organizações porque está passando por um problema pessoal muito severo, uma separação, uma doença de alguém, de um membro da família, um problema com o filho que tá trazendo muita dor, muito sofrimento, e aí a empresa não consegue ter essa percepção, não consegue entender por que esse profissional deixou de ser essa pessoa altamente produtiva, e aí o papel do psicólogo é ter essa compreensão, mas também detalhe, tá? Não é ficar passando mão a mão na cabeça, ou entender o problema do que está se passando, tratar do problema e não tratar de forma superficial, não de forma com palavrinhas, com vidinhos motivacionais, com palavras motivacionais. Não, é tratar do problema, ajudar aquela pessoa preciosa. Por que preciosa? Veja bem, se até alguns meses atrás ele era extraordinário, batia meta, dava resultado, estou falando em termos de objetivo da contratação, né? E por algum motivo está acontecendo algum problema, ele deixou de ser essa pessoa, cabe a quem? Auxiliá-lo para que essa pessoa não saia da empresa. A empresa ter essa visão humana, essa visão de ajudar a pessoa a passar por aquele problema e não ficar de longe, torcendo de longe, como eu falei no vídeo anterior, dos pais que iam assistir a natação lá, né? Que ficavam do outro lado do alambrado, torcendo de longe para que a meta seja batida,
torcendo de longe para que a meta de margem de lucro e meta seja batida, mas não se importando com o problema do outro. Uhum. Não dando a atenção que ele precisa, merece e deve ter. Não tendo o olhar humanizado, tendo um olhar frio e calculista e capitalista até. Sim. Sem querer se envolver nos problemas pessoais. Tipo assim, foda-se os problemas dele, eu quero que ele me dê resultado. Uhum. Acontece, por exemplo, o senhor falando aí do motivos da contratação, eu me vejo uma situação assim na cabeça, que pode acontecer até... a minha dúvida é se acontece, né? O cara, ele, para as razões comerciais, ele sempre está no auge, bate sempre a meta, com a margem de lucro altíssima, mas como pessoa não é uma boa pessoa. É um cara que a interação dele com a liderança dele, por exemplo, é extremamente ruim. Certo. Acontece desse tipo de gente ser mandada embora, em que a pessoa que cumpre com a relação comercial muito bem é mandada embora, é mais difícil ou o mesmo acontece na mesma proporção? Nós temos que avaliar duas coisas. Primeiro, não importa se o cara é um ótimo jogador, é um artilheiro. Se ele for mau caráter, se ele não tem boa índole, se ele é um causador de problemas no clube, se ele é uma pessoa que... Não importa, a empresa tem que agir pontualmente. Problemas de caráter, a empresa não tem que se envolver. Primeiro, já está errado, porque se tem um mau caráter é porque não passou por um processo seletivo que tenha identificado isso com um profissional psicólogo na ponta para fazer essa análise comportamental e de perfil. Já está errado por aí. É onde o maior erro acontece aí. Essa falta de visão empresarial da importância do psicólogo no processo seletivo, na escolha, né? De fazer esse teste psicológico, se precisar ser feito, de fazer uma entrevista longa de diálogo, identificar comportamento, fazer perguntas circulares, identificar tudo que possa ser um problema para a empresa. De comportamento, problema de caráter. Entendi. Identificou, beleza. Mas a maioria das empresas... Passa só no teste de QI ali. De QI ou do achismo, do empirismo, né? A pessoa, ou porque a pessoa está na outra empresa e está jogando um bolão lá, é uma pessoa que ele tem interesse e quer trazer para o time. Só que não sabe se esse bolão que ele está jogando lá está batendo meta lá, está atingindo resultado lá, mas ele tem problemas comportamentais. Então, se eu trago essa pessoa para jogar no meu clube, jogar no meu time, trabalhar na minha empresa, eu estou trazendo essa pessoa que já tem um problema de desvio de caráter, um problema comportamental que não condiz com aquilo que eu quero. Nesse momento, meta de lucro, margem de lucro, foda-se. A gente precisa ter na empresa pessoas que nem importa. Tem empresas que até contratam, quer que tenha nível superior, tal, beleza, isso é legal. Não desmerecendo quem já tem seu nível superior, que estudou, que ralou para aquilo, seja ele em qual área for. Mas eu conheço muita gente extremamente competente, ótimo relacionamento, ótimo caráter, uma pessoa que sabe liderar pessoas e não tem formação superior para isso. Né? E aí a gente tem que olhar, como eu sempre digo, olhar o todo. Olhar a pessoa como um todo e não como parte isolada. Então não adianta bater meta se ele é disciplinado, se ele entra em atrito direto com diretoria. Não dá certo. Não vai dar certo. Primeiro ele tem que respeitar a hierarquia. E se ele não respeita a hierarquia, ele já está passando uma mensagem negativa para a equipe. Se ele não respeita quem lidera ele, porque quem é liderado tem que respeitar ele. Exatamente. Então, assim, ele tem que... quando se faz uma contratação com base em avaliação psicológica, avaliação de perfil, e identifica que essa pessoa é a pessoa que a gente precisa
ter na nossa empresa, ter neste lugar, show de bola, porque eu preciso de resultados. Olha bem, a empresa precisa de resultados, mas a empresa precisa de alguém de bom caráter. Inclusive, uma coisa que eu li não tem muito tempo, numa revista, se eu não me engano, foi HSM Management. É uma revista, tipo uma revista do mundo corporativo, do mundo empresarial. Né? E essa revista, tinha uma matéria nessa revista, eu não me lembro em qual edição foi, e também nem me lembro se foi esta revista, mas eu vou, porque eu lia muito essa revista. Né? Então, assim, as empresas, as grandes corporações, começaram a contratar CEOs, começaram a contratar grandes executivos, diretores de grandes corporações, não mais pelo currículo dele, não mais por ele ter trabalhado em grandes multinacionais, fora do Brasil, ter tido, enfim. Não, algumas grandes corporações começaram a avaliar caráter e relacionamento. Se ele for uma pessoa de bom relacionamento com a equipe, um presidente, um CEO, um diretor executivo de uma empresa comercial, não importa, um diretor-geral de uma grande organização, se ele foi contratado, as empresas estão avaliando o caráter. Saber se as empresas por onde ele passou, ele tem uma boa história de relacionamento com as pessoas daquela organização e se ele foi uma pessoa de fino caráter, uma pessoa de moral ilibada, sem que nada venha, digamos assim, comprometer o nome dele e o nome da empresa que o está contratando. Porque já teve organizações que demitiram os seus diretores, presidentes de organização, porque vazou informações sigilosas da organização, vendeu informações, passou para a concorrência informações sigilosas e a empresa teve que tomar uma decisão dura, uma decisão firme. Né? Então, com o que nós estamos acompanhando agora, por exemplo, na Petrobras, que foi tema de tanto escândalo no Brasil afora, né? De grandes executivos que se corromperam eram corruptos e corromperam pessoas, né? Bom, voltei, eu fui ali no banheiro, pedi um tempinho aqui pro meu pai, fui ali no banheiro. Conversando com ele, nós vimos aqui também, já deu 1 hora de gravação. E para não estender demais o vídeo, também não ficar 1 hora já é muito, para não ficar tão longo assim, nós vamos dividir esse vídeo aqui em 2 partes. Queria agradecer vocês que já estão assistindo aí por estar aqui com a gente até agora. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar com um amigo seu, de comentar, deixar aí na zona dos comentários sugestões de vídeos que vocês querem ver, problemáticas que vocês estão passando, que vocês acham interessante a gente conversar aqui também nos nossos vídeos. E é isso aí. Quer falar alguma coisa? Eu quero reforçar o pedido dele. Você que está me ouvindo, você que nos ouviu por esses meia hora ou 1 hora, que o vídeo vai ser dividido, como ele falou, e você compartilhe esse vídeo com os teus liderados. Você que é diretor de uma empresa, você que é gerente de uma empresa, você tem aí tua equipe de gestores que você faz parte, compartilhe esse vídeo para que vocês identifiquem as suas dores, identifiquem aquilo que você está passando, qual as suas dificuldades, as suas limitações, e não deixe de colocar os seus comentários para que a gente possa responder e possa te ajudar naquilo que for possível. Tá bom? Dê o seu like, participe, assista, nos siga no Instagram, nos siga no YouTube, nas nossas redes sociais. Um beijo no coração do Leonardo Terra. Valeu? Tchau, tchau. Valeu, gente. Isso aí que ele falou é realmente importante. Instagram, Facebook, a gente agora vai começar uma chuva de posts, nós vamos estar assim, totalmente, vai ter muito conteúdo diário, sempre falando sobre liderança.
o papel do líder na liderança e sobre como ser um líder 380 volts, que é o tema do nosso podcast aqui. Valeu aí, um grande abraço para vocês. Até mais. A gente se vê na sexta-feira. Tchau, tchau.